ela disse que isso aí foi um meio que ele achou de toda a minha família. Eu sou, querendo ou não, que acredito muito nessas coisas, sim. É, foi um meio de que eu queria conseguir passar para várias pessoas e que várias pessoas iriam se identificar com essa história. Que, querendo ou não, ela tem uma célula, que ela chama isso. Ela mesma já contou essa história, e ela disse que sabia que eu ia testemunhar essa história para várias pessoas iam se identificar, iam acreditar ou não, ninguém é obrigado aqui a nada, né? Mas foi assim, emoção tanto para mim quanto para ela, na hora até que eu estava passando, repetindo a história, parecia que eu estava vivenciando de novo. Não tenho nem assim como explicar como foi bom assim, e como eu me identifiquei no seu canal, porque não sei explicar, porque ninguém me falou nunca do seu canal, não sei como eu acabei conhecendo o seu canal, foi algo que me levou ao seu canal, e como eu sou do Nordeste, eu até fiz o meu comentário foi até num vídeo de uma pessoa que é do Ceará, se eu não me engano, e ela contou a história dela, e ela disse que a história dela já tinha, se eu não me engano, uns 11, 12 anos que já tinha acontecido. Disse, caramba, a maioria das pessoas que contou a história dele tem aquele tabu, aquele medo de contar. O que que as pessoas vão pensar, vão achar que eu sou louca? Eu já pensei diferente, eu estava, acho que no 9º dia ainda de recuperação, quando eu escrevi, disse que eu tinha passado por essa experiência. Eu não tenho medo assim de. O medo que eu tinha, que era talvez, eu acho, de morrer, eu já disse até para minha mãe. Depois do dia 8, em relação a isso, mudou tudo. Minha visão a isso mudou tudo. Eu percebi, não sei explicar como, mas é como se ele tivesse passado para mim que isso aqui é uma passagem. Kaline, isso aqui é uma passagem. Lá realmente é onde você vai viver eternamente a sua paz. Você vai ver que aqui não é ruim. Aqui realmente é o lugar de todos nós. Você falou que aqui é o lugar de todos nós, que aqui? Aqui o mundo físico ou aqui lá? Lá. Exatamente lá. Teve um momento que você falou que ele disse para você que pessoas precisavam dele mais do que você naquele instante. Você pode explicar um pouco melhor isso? Sim, eu entendia que eram outras pessoas que estavam passando por situações críticas, né, de vida, né, e que o meu momento crítico já tinha passado. Então isso quer dizer que ele tinha essa função de cuidar não só de você. Sim, isso. E você acabou identificando como se ele fosse um anjo da guarda, um espírito protetor, alguma coisa assim com relação a você? O anjo da guarda foi mais o que ele me disse que iria deixar comigo, já que outras pessoas, já que o meu momento crítico de vida tinha passado, ele iria deixar outra pessoa cuidando de mim. Mas eu entendia, eu sentia que ele era mais superior do que aquela outra pessoa que ele deixou comigo, do meu lado. Ou seja, você sentiu claramente a existência de uma estrutura organizada, com funções distribuídas. Sim, sim. Esse lugar abstrato que você sentiu, você disse que você estava no canto dele. Isso quer dizer que você enxergava como sendo uma espécie de sala? O que significa estar num canto de um lugar que não tem paredes, por exemplo? É como se a gente não visse, ele fosse bordas infinitas. Então, não temos como dizer que tem lado direito, esquerdo, frente e trás, mas eu sentia que eu estava estaticamente parada em toda a experiência nesse lugar abstrato. Eu não saía de nenhum canto. Eu sentia que ele não. É como se tivesse que ter a permissão dele para ir para outro lugar, passar para outro canto. Esse lugar abstrato para o qual você foi,
Eu sei que você sentiu paz, mas você sentiu que você já conhecia aquele lugar? Não. Você sentiu que aquele seria um lugar de passagem porque você queria ficar lá? Ou você sentiu que teria algo além dele? Não é que eu sentia, é como se automaticamente, quando eu cheguei nesse lugar, foi passado para minha mente espiritual, vamos dizer, vou chamar assim, de que ali é o lugar de quem vai para aquele lugar, e que é um lugar bom. Automaticamente, quando eu cheguei, foi isso que eu senti. Ele passou para mim, ele falou, mas não precisou aparecer para mim para me explicar. Como eu disse a você, em nenhum momento ele apareceu. Então não era um lugar de passagem, já era um lugar onde você ficaria. Ficaria, exatamente, ficaria. E que, como ele mesmo falou, que não era a minha hora. Algumas pessoas dizem que elas sentiam que não viam nada porque elas não tinham a permissão de ver. É, Você sentiu que o lugar era abstrato, ou seja, você não via nada, você não via ninguém, não via nada, era só abstrato. Você diria que você não tinha permissão de ver? Você teve alguma sensação desse tipo? Como se houvessem coisas, mas você não tem nesse momento permissão de ver? isso. Mas que era um lugar bom, porque a clareza do lugar passava de que era um lugar que não vinha de algo ruim. Da forma como ele se comunicou com você, que foi só mentalmente, né? Ele era muito poderoso. Sim. Isso eu tenho plena convicção. E você sentia numa estrutura, como é que você colocaria essa pessoa? Como eu colocaria? Por exemplo, seria alguém que estaria acima, por exemplo, desse anjo da guarda, e acima dele tem outros, e acima dele tem outros, como se fosse assim? Ninguém acima dele. Ele era o superior de todos. Quando eu cheguei nesse lugar, foi a primeira coisa que eu senti, quando ele se comunicou comigo. É como se ele já passasse para mim. E que no decorrer mesmo da conversa, ele mesmo falou que ele era o que dava e que tirava a vida. E como é que você define a voz dele? Uma voz amorosa, que tinha um carinho muito grande por mim, mas que também ele começou a ficar, vamos dizer, chateado com a minha falta de compreensão com o que ele dizia. Você tem uma filha, você tem uma mãe, você não pode ficar ainda aqui ainda não é o seu lugar para você ficar. Mas eu não queria obedecê-lo, né? E não sei porquê, mas eu tenho uma sensação, eu vejo ele como uma pessoa, como um pai mesmo, que, querendo ou não, ele deu uma bronca, você vai voltar. E que foi, como eu disse a você, no momento que eu senti nitidamente do empurrão, eu senti as mãos, as duas, não foi só uma, ou um assopro, ou um empurrão, foi realmente as duas mãos empurrando o meu corpo para voltar para o meu que estava na mesa de cirurgia. E eu senti quando eu caí, eu senti, foi um baque assim, quando eu voltei. Você aparentemente tem uma formação bastante lógica. Mexe com construção civil, deve mandar bem na matemática, por exemplo. Você está falando que você sentia que ele que estava no topo. Isso quer dizer que ele era Deus para você, dentro da sua compreensão? Sim. Uhum. Sim. Acredito que sim. E que Deus tem mãos? Que naquele momento, eu não vou dizer que se materializou, porque se tivesse se materializado eu teria visto, mas conseguiu, porque ele não pegou no meu corpo, ele pegou, vamos dizer, no meu espírito, na minha alma, e para empurrar para o meu corpo. Né? Eu sinto que é mão porque eu entendo que aquelas duas coisas que me empurraram foram mãos. Pode não ter sido,
mas que foram duas coisas me empurrando. Quando você chegou lá, você disse que imediatamente você já sabia de algumas coisas. Sim, Algumas pessoas comentam que quando elas estão nessa outra realidade, elas se sentiam conectadas a tudo aquilo como se elas fizessem parte de um todo. Você teve essa sensação? de um todo de lá, É. não, porque ele não deixou. É como se, assim, eu na minha experiência, eu só tivesse, por exemplo, se eu acredito que lá é o canto que a minha bisavó, por exemplo, está, só com a permissão dele. E eu estava vamos dizer, num canto aonde a minha conversa era só entre eu e ele e não passava dali, porque eu não estava ainda no momento de ver ou conhecer ou enxergar outras coisas, como várias pessoas viram, né? Porque o meu lugar foi um lugar abstrato, mas outras pessoas já chegaram a ver jardim, árvore, mas eu não. Algumas pessoas comentam que elas eram inundadas por um conhecimento, como se o conhecimento de tudo aquilo passasse a pertencer a ela também naquele momento. Você teve isso? Não, eu não tive, porque a minha conversa mais eu me interessava mais em saber sobre ele. Era dele que eu queria, eu me interessava dele e não realmente do lugar. O lugar me trazia muita paz. Eu não me lembrava de nada que me trouxesse assim pensamento ou sentimento ruim. Então, o meu direcionamento todinho, vamos dizer, minha energia todinha era para conversar com ele, conversar e deixar que eu ficasse lá, talvez para conhecer outras coisas, mas ele não permitiu. Ele não falou nada dele para você, né? Não, ele não falou. Ele falou para você contar para sua irmã, em primeiro lugar. Sim, isso aí ele falou. Mas você sentiu que ele tinha algum tipo de expectativa de que você contasse mais sobre a sua experiência para mais pessoas com o tempo? Com o tempo, exatamente. Isso tem a ver com o fato de você ter nos procurado no canal? Também, porque assim, como eu falei para vocês, eu não conhecia o canal de vocês. Talvez ele que fez esse intermédio, como só ele sabe, né, para outras milhares de pessoas no mundo escutarem, mas que não poderia também ser no meu tempo. Que, tipo, por mim, de 10 horas da noite do dia 8 eu já estava pronta para contar para todo mundo, mas não podia. A única pessoa que poderia saber naquele dia, e ele foi específico, naquele dia era minha irmã. Depois eu fosse contando aos poucos, principalmente para minha mãe, assim, no âmbito familiar, por ela ser cética, ela realmente não acredita, não vou dizer que ela não é ateia, né? Mas, assim, em certas coisas, realmente ela é bem duvidosa. Então, até para que ele se preocupou até como, assim, eu não quero que você se sinta frustrada em que as pessoas não acreditem nessa sua experiência, que eu sei que você acredita muito nisso, Kaline. Ele passou isso para mim mentalmente. Conta primeiro para tua irmã, porque eu sei como você vai se sentir. Mas até para o teu esposo vai ter o momento certo. A primeira vez que nós nos falamos por videoconferência, eu e você, ali foi o primeiro dia que eu contei para o meu marido. Tudo teve o seu tempo. Nada foi no meu tempo. Você sente de alguma forma que ainda existe uma comunicação sua com esta outra realidade no seu dia a dia? Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que sentem um toque como para acalmar numa situação, ou você escuta alguma coisa, ou você sente o cheiro. Isso acontece? De que forma que isso acontece? Sim, é, sinto, não do cheiro, né? Como você falou, é mais da presença, né? E como se também avisasse certas coisas, né? Para mim, e que alguns dias depois realmente acontece da mesma forma que avisou.
Eu não disse que ia acontecer. Realmente, eu não acho que é vozes da minha cabeça. Porque, assim, a ciência, o médico propriamente, ele vai dizer que se você está escutando uma voz, pode ser uma esquizofrenia. Mas eu tenho convicção que não é. Que é aquela mesma voz que eu escutei na minha experiência quando eu estava fazendo aquela cirurgia no dia 8 de janeiro de 2020. A mesma, não é outra. Você ficou muito surpresa quando você se viu naquele canto? Porque todo mundo faz uma ideia do que seja morrer, por exemplo, e de repente você se viu naquela situação. Foi uma grande surpresa? Não, foi não, porque a minha sensação de paz que esse lugar transmitia e a vontade de ficar lá era maior. Você falou que ele tinha um cheiro de paz, um cheiro de amor. Se tivesse como descrever como sentimento, o cheiro seria esse, né? Cheiro mesmo, como conhecemos aqui, de jasmim, lavanda, que são cheiros bons, né? Não tem aqui. Você disse que quando você estava nesse local abstrato, você sentia muita paz, muito amor. Quando ele levou você para a sala de cirurgia e você ficou ao lado do seu corpo, você ainda sentia essa paz e esse amor? Não, não. Eu tinha vamos dizer, os sentimentos, as consciências terrenas daqui, né? Porque eu digo que onde eu estava era em outro plano, né? Então, aqui, sim, quando ele falou, tu tem uma filha, um marido, uma mãe, eles estão lá no quarto, seu marido e sua mãe, esperando você sair da cirurgia. Então, eu comecei a sentir de novo toda aquela preocupação deles, que eu sabia que minha mãe realmente, única filha, mulher, extremamente preocupada, principalmente pelas minhas alergias e problemas com anestesia que eu já tive. Então, sim, mas passei para outro plano, eu nem lembrava do nome da minha mãe. Imagine se tinha mãe. De alguma forma, você sente que essa experiência de quase morte foi causada para que você entendesse alguma coisa? Sim, sim. No momento que ele falava que o meu momento crítico já tinha passado, que ele ia embora, e que eu disse a você que nós nos comunicávamos mentalmente, ele falou que, como se fossem frases finais dele antes dele ir embora, que o meu dever agora na volta era me libertar de certas coisas que me traziam raiva com pessoas da própria família, então, que ia ser difícil, mas ele, assim, frisou muito nessa questão, assim, do relacionamento interpessoal entre pessoas da minha família, que eu tinha que, em momentos que eu queria responder, preferi ficar calada, segurar minha língua e não falar. Foi isso que eu entendi quando ele falou para mim resumidamente, que eu tinha que essa segunda chance, eu digo que é a segunda chance realmente, porque era para eu ir, mas ele mesmo falou. Mas eu decidi que você não ia. Aparentemente, a sua bisavó falou algo que não deveria ter falado. Sim, isso aí ele não precisou me detalhar como você falou exatamente agora, mas eu entendi. Com um pouquinho que ele falou sobre isso, que ele disse, não precisa você me contar o que foi que você teve no dia 19 de dezembro, de noite, quando você foi dormir, eu já sei. E, tipo, não era para ter acontecido isso, não era para ela ter falado. Ela meio que falou para mim, para me alertar, tentar me ajudar, mas que nem também deu tempo dela dizer que seria eu, né? Ela só pôde, vamos dizer, se alguém abaixo dele permitiu, pelo menos que ela alertasse que alguém da minha família iria morrer, passar por alguma coisa realmente grave que poderia levar à morte, mas que o nome ela não poderia falar. Você desenvolveu algum dom depois dessa experiência de quase morte? Sim, mais com minha mãe, do jeito que ele falou. Muito,
muito, não é pouco não, muito. Às vezes eu já estou para dormir, como ontem, já era quase meia-noite e eu liguei para minha mãe, tinha alguma coisa errada? E tinha, realmente tinha, né? Então, realmente, como ele falou, você vai voltar por causa da sua filha e da sua mãe que precisam de você. Kaline, você foi para esse lugar abstrato. Você sentia que ali era um fim de linha ou que haveria coisas além disso ainda, que talvez você não tivesse a permissão de conhecer? Você teve algum conhecimento sobre isso? Foi, eu senti assim, quando eu cheguei lá, eu sentia, né, que da onde eu estava, daquele ponto para frente, tinha mais coisas, eu só não tinha permissão, e ele não deixava, né, e esse não deixar é quando ele realmente falava, não é a sua hora. Se fosse sua hora, realmente você veria tudo, você iria adiante, você ia ver essas outras coisas, mas eu tenho, né, tinha não, eu tenho a certeza de que tem mais coisa. Não é um lugar claro. Tem coisas. Com essa experiência que você teve, qual é um recado que você gostaria de deixar para todos nós que não passamos por uma experiência dessa, principalmente num momento tão complexo do nosso planeta? Aqui é só uma passagem. Pela experiência que eu já passei, eu já não tenho mais medo da morte, porque eu entendi que aqui é como se a gente estivesse aprendendo muitas coisas, e todo mundo também. E que eu não vou dizer que todos vão para lá, mas que quem vai para lá realmente é muito privilegiado. É um lugar muito bom, que realmente não dá vontade de voltar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo.